Então, agora eu vou abrir um pouquinho o espaço para que Marine faça algumas considerações, tá? Vocês com certeza vão ficar com gostinho de quero mais depois, né? Só em virtude do tempo a gente não vai poder explanar muita coisa, mas de fato a intenção desse primeiro momento nosso aqui é apresentar esse panorama. Como é que o aperfeiçoamento se revela, né? Vocês tirarem dúvidas no final, tá? Então a gente vai dar uma palhinha aqui, eu, Ana e Marina, só para disparar algumas discussões mais pontuais da noite de hoje, tá certo? Então, Marina, pode ficar à vontade, quando você quiser eu vou passando aqui, tá? Tá, obrigada. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui, mais uma vez, né, nesse aprimoramento, né, para a gente iniciar. De certa forma, a gente está iniciando, né? E eu acho, assim, muito lindo de ver o trabalho que eu me formei com Isabelle, né? Então, a gente vê esse amor que ela tem pela pessoa com T21 desde sempre. E ela contagia a gente, né, Ana? E aí a gente acaba querendo também ajudar, e aí, então, a gente entra nesse mundo lá da extensão do trabalho que eles desenvolvem na Universidade Federal da Paraíba, que é bem bonito, bem lindo e, assim, bem. A gente vê tantos frutos bonitos da família e dos pacientes, e a gente também quer participar. E aí, a forma que eu tenho de participar e de ajudar no grupo, e as mães, e as crianças e as pessoas com T21, é realizando, né, junto com os meus alunos, com o pessoal, a avaliação auditiva. E o que a gente vai ver hoje realmente é, assim, bem en passant, só para vocês terem um gostinho do que a gente vai ver na primeira aula, que vai ser dia 22, né? E aí, pode passar, Belinha. E aí, quando a gente pensa, né, na pessoa com T21, geralmente tem geralmente não, tem aquelas questões, aquelas características bem pontuais, né? Fora a questão visual, né, a gente tem a questão cardiovascular, musculoesquelética, e a gente precisa lembrar que tem também a audição. Só que a audição a gente não enxerga, né? A gente não consegue visualizar, a não ser que a gente vá fazer uma audiometria, ou então a mãe relata que tem, eu acho que ele não está ouvindo muito bem, ou faz o teste da orelhinha e falha, né? Então, assim, essa figura aqui, eu pensei nela, porque quando a gente olha para a pessoa com T21, a gente vê que ela tem várias outras questões além do visual, né? Do olhinho marcado. Então, a gente tem essas características que a gente põe o olho e já identifica, mas a audição a gente não consegue saber se a pessoa está ouvindo ou não. E por que que é importante a gente avaliar? Porque cerca de entre 38% e 82% dessas pessoas que têm a trissomia 21, elas têm alguma alteração auditiva. E essa alteração auditiva, ela pode ser tanto uma perda condutiva quanto uma perda sensório-neural, e a gente não enxerga, né? Porque ela não é visível aos olhos. Então, de todo jeito, a gente precisa estar atento e orientar os familiares, e a gente precisa saber como fazer essa avaliação. Pode passar. E aí, tem uma pesquisa agora de 2024, que foi feita na Índia. Eu trouxe esse porque é um dos mais novos que eu encontrei, que foi feita uma avaliação em 50 crianças em idades variadas, de 2 a 18 anos. E o que é que foi encontrado? Que, não sei se vocês não veem o meu cursor, né? Aqui, era para eu ter marcado, mas enfim. A gente tem que dessas 50 crianças, a maioria tem perda auditiva, seja perda leve, moderada, severa. Então, é uma questão de alerta para que a gente veja que, ma- perdão, mais da metade tem uma perda auditiva. E essa perda, às vezes, ela é uma perda leve, mas que faz toda a diferença no desenvolvimento da linguagem, né? Não, por isso que a gente precisa ficar atento. Ah, não, mas eu acho que é uma perdinha. A fono falou que parece uma perda leve, mas qualquer perda precisa ser investigada, precisa ser tratada de certa forma. Então, a gente precisa saber, o profissional que vai lidar com esse paciente, com a pessoa com T21 e com a família, a gente precisa saber como avaliar, né? O que fazer. Pode passar.
E daí, nessas diretrizes de atenção à pessoa com síndrome de Down, com T21, a gente vê que tem o período certo para avaliar. Então, primeiro de tudo, teste da orelhinha toda criança precisa fazer, né? E depois eu preciso estar avaliando essa criança desde que ela nasce. Então, depois de 6 meses, eu preciso avaliá-la anualmente, depois anualmente. E aí, quando chega na adolescência, eu também preciso continuar fazendo essa avaliação. Por quê? Às vezes, essa perda, ela pode se desencadear por conta de uma questão de uma secreção, uma rolha de cera, mas às vezes tem outras questões genéticas que podem estar relacionadas e aparecer uma perda auditiva tardia, uma perda sensório-neural, porque às vezes a gente pensa que a pessoa com T21, geralmente, ela tem o quê? Tem a característica fisiológica anatômica da orelha que é diferenciada. O conduto auditivo ele é um pouquinho mais curto, ele é mais apertado, e aí isso por si só acaba tornando difícil, às vezes, avaliar, e também a questão da condução do som. E fora isso, pelas questões às vezes eles têm bastante secreção no nariz, então acabam ficando gripados constantemente, e aí isso vai acabar causando uma perda auditiva condutiva. E a gente fica sempre atenta a essa questão da perda condutiva, mas a gente precisa estar atenta também que às vezes não é só uma perda condutiva, pode ser também uma perda sensório-neural. A gente teve até um caso, né, Isabel, que a gente ficou avaliando um paciente um tempão, e a gente não conseguia terminar o exame dele porque ele sempre estava com o ouvido com secreção. E aí fazia a TIMP, dava tipo B, tipo C, e aí só, ó, mãe, tem. E a mãe insistiu e a gente ficou insistindo, vamos avaliar tudo. No final, não era só uma perda condutiva, era uma perda mista, então ele tinha também uma alteração na orelha interna. E aí a gente precisa estar atento a isso. Então não é só fazer uma TIMP, não é só, eu preciso fazer todos os exames, e isso a gente vai ver tudo no curso. Então, quais são os exames importantes que eu preciso fazer do recém-nascido? Quais eu preciso fazer para acompanhar esse desenvolvimento da audição dessa criança? Quando ele está adolescente e idoso, a gente tem caso de uma criança que hoje ela já é uma adulta, né? Que a gente tem acompanhado ela desde pequena, e aí nunca mais a gente tinha feito o exame dela. E a mãe falou: olha, ela tá falando que tá com uma perda auditiva. Aí vamos lá ver. Ela tá primeiro com uma rolha de cera. Daí a gente foi para a otorrino, fez a lavagem, mas aí logo em seguida a gente fez a audiometria e ela tinha uma perda auditiva, assim, realmente importante. E a mãe falou: nossa, mas ela nunca teve essa perda assim. Então, por conta da questão do envelhecimento precoce, né, que acaba chegando. E aí a gente se dá conta de que precisa realmente estar acompanhando anualmente esse paciente e orientando toda a família. Então, não é só a criança, não é só o recém-nascido. É o adolescente, é o adulto, é o idoso, né? Que a gente tem cada vez mais no grupo, já tem crianças, pessoas que chegaram lá, bebezinhos, né? Pequenininhos e que hoje já estão trabalhando, enfim. Então, assim, a gente precisa acompanhar. Pode passar. E aí, qual é uma das principais questões que a gente vê em relação à avaliação auditiva dessas pessoas com T21? Nesse artigo aqui, eles mostram que existem, né? Então, os exames normais são esses azuis, tá? Que está alterado é essa curva amarela. E os inconclusivos são esses aqui em vermelho. Então, assim, à medida que eles vão crescendo, fica mais fácil a gente avaliar. E aí, o número de exames inconclusivos vai diminuindo, tá? Então, por que que eu estou mostrando esse slide aqui? Para a gente ficar atento, que às vezes você não pode existir esse paciente, porque às vezes eu não consigo fazer nos seus primeiros anos de vida a avaliação completa. Por quê? A questão da secreção e estar sempre gripado, a gente não pode deixar de fazer os outros exames, não pode deixar de acompanhar ele, precisa estar sempre lá, semestralmente ou anualmente, fazendo a avaliação e tentando fazer a bateria completa. O que seria essa bateria completa? A gente tenta avaliar
da meatoscopia, então, meato acústico, até o tronco encefálico, pelo menos. Então, a gente faz a meatoscopia, timpanometria, reflexo acústico, audiometria, tonal, vocal, é, emissão otoacústica, potencial evocado, a gente faz tudo o que conseguir. Claro que a gente vai ver no curso quando é que eu vou precisar fazer tudo isso. E ainda entra também a questão da tontura, né? Que aí eles vão ficando um pouquinho mais velhos, vão crescendo, e aí vai, olha, agora ela está reclamando, não é só mais de que não está ouvindo bem, tá falando que tá tonta, tá ficando tonta, como é isso? Então, a parte do sistema vestibular também tem esse envelhecimento um pouco precoce, né, em relação aos tipos. Então, a gente precisa ficar atento. E aí, perdão, muita aula hoje. E aí, o que é que acontece? O número de exames inconclusivos são muitos. Perdão. E aí a ideia é que no curso vocês possam ter essa noção, né? Quem não tem, porque geralmente, às vezes, as pessoas veem mais da linguagem, né? Da motricidade. E aí é importante a gente ficar, para que todo profissional, independente dele estar atendendo a parte de linguagem, de MO, por exemplo, precisa ficar atento a pelo menos solicitar, lembrar. Olha, vamos ver, olha, aqui está, não sei, não está evoluindo na terapia, será que não é questão auditiva? Quando é que fez o último exame? Né? Ah, mas eu não fiz porque não terminou, mas vamos lá, porque à medida que a criança vai crescendo, o número de exames inconclusivos vai diminuindo. Então, eu vou conseguindo fechar o melhor diagnóstico. Então, não podemos desistir. E a ideia do curso é justamente na parte auditiva, na parte audiológica, é que vocês tenham essa noção de como fazer, quando solicitar e da importância da gente dele ter esse feedback auditivo para que as terapias tenham um bom andamento, né? E além disso, também que eu não falei, mas tem a questão do processamento auditivo central, que a gente fez até uma pesquisa, né, dentre outras que a gente já realizou, e identificou que eles têm uma dificuldade nas habilidades auditivas. E utilizando essas habilidades auditivas que estão alteradas dentro da terapia, vai melhorar o rendimento na escola. Então, assim, a ideia da parte da avaliação audiológica no curso é justamente dar essa noção geral da primeira infância, né, do que tem que fazer, como fazer o exame e a parte da reabilitação, e também, na verdade, é do recém-nascido ao idoso, tanto a parte audiológica quanto a parte vestibular, né? E dando também a pincelada na questão da reabilitação auditiva, que é super importante também. Então, eu deixo aqui esse meu recado para que não esqueçam da questão auditiva, né? A gente não está vendo, né? A gente não consegue enxergar, mas mesmo a gente não enxergando, ela pode trazer prejuízos, né? Se a gente não fizer uma boa avaliação e a gente não conseguir identificar o quanto antes que existe uma perda auditiva ali, sendo ela condutiva ou sensório, e ela pode realmente interferir no desenvolvimento dessa pessoa com T21. E esse é o meu recado. Eu vou passar agora a palavra para a professora Isabelle. Obrigada. Depois a gente abre para pergunta, né? Maravilha, obrigada, Marine. Tanto lá no projeto, na universidade, quanto aqui, né, na primeira edição, por exemplo, quando nós ministramos o curso, eu disse, ó, a linguagem não consegue caminhar sem audiologia, né? Obviamente que todas as áreas são importantes, obviamente que a linguagem precisa caminhar em paralelo à fala, à MO, à CAA, mas quando eu trago aqui as questões auditivas, eu já vou relacionar a minha fala a essa deixa que Marine apontou aqui, do seguinte: se auditivamente o paciente ele não estiver bem, ele não vai conseguir, demonstrar todos os seus potenciais nas intervenções que ele realiza. Então, tanto lá na extensão, né, quanto aqui no curso, eu cheguei para a Marina e disse: "Ó, vamos lá", né, e como ela falou no comecinho, eu comecei a não dar conta sozinha, né, no início da fala dela. Então, tanto na universidade, né, eu fui buscando ajuda. Eu digo: "Vem Marina, vem para perto, vem trabalhar conosco", e conduzir aí os procedimentos de avaliação desse público, quanto aqui no curso também. Então, eu acho de suma importância, não é, direcionarmos aí
essas discussões na área da audiologia. E já fazendo aqui a interface com linguagem, já já a gente faz com a fala. O que é que eu gostaria de apontar para vocês, tá, gente? A minha fala no curso, ela vai ser voltada à linguagem escrita, né? Então, tanto é que eu vou entrar um pouquinho mais adiante na proposta do aperfeiçoamento, mas eu não posso, em hipótese alguma, fechar os olhos no procedimento de avaliação de intervenção escrita, fechar os olhos para a linguagem oral, né? Para aspectos relacionados à multimodalidade, tá? Para aspectos relacionados à comunicação aumentativa e alternativa, se for o caso. Então, tudo bem, a gente vai retratar a escrita mais adiante, mas eu não posso desconsiderar todos esses elementos aqui que apontam e que já se mostram importantes desde os anos iniciais, tá certo? Então, uma das discussões que nós iremos tecer no aperfeiçoamento, né, é exatamente esta aqui. Então, eu vou trazer esse modelo da corda, né, que Scarborough trouxe, que ele apontou aqui para a gente como sendo algo de extrema importância, de extrema relevância na intervenção em leitura e escrita. E, a partir dessa apresentação aqui, dessa imagem, o que é que vocês vão observar, tá? Queria que vocês visualizassem aqui duas cordas, tá certo? E que elas vão se torcer mais adiante. Até acontecer essa torção que vocês estão visualizando aqui, né, o que é que essa torção representa para a gente? Ela representa a junção, uma união coerente, uma união assertiva de algumas habilidades, certo? E essa união aqui dessas habilidades, união esta que vai ser estratégica e automática simultaneamente, então eu vou explicar melhor isso. Esse paciente aqui, essa pessoa, ela vai adquirindo uma fluência de leitura, né, e essa fluência de leitura vai auxiliando nas demandas relacionadas à escrita. Mas o que é que eu quero valorizar aqui? A relevância dos anos iniciais para o desenvolvimento da pessoa com trissomia do 21, certo? Eu não tenho como, é humanamente impossível, né, fechar os olhos para isso. A gente sabe que já existem muitos estudos que sinalizam a importância da intervenção fonoaudiológica nos anos iniciais, né? Eu vou um pouco mais além, em que sentido? Nós temos mais estudos relacionados aos anos iniciais do que estudos relacionados ao jovem, ao adulto idoso, tá? E ok, então vamos lá, vamos fazer uso desses estudos, dessas pesquisas que se voltam aos anos iniciais, para que isso possa potencializar nossa intervenção. E aí, gente, o que é que eu quero chamar a atenção aqui, tá? Mesmo pacientes mais velhos, 10 anos de idade, 12, 13, 15 anos, ainda assim, eu não posso fechar os olhos para as demandas relacionadas à linguagem oral, né? Então, aqui, eu preciso valorizar as habilidades que envolvem compreensão de linguagem, né? É claro que os recursos, o meu procedimento de intervenção, pensando na primeira infância, vão ser procedimentos distintos daqueles que eu irei utilizar um pouco mais adiante. Trabalhar com jovem, com adulto, não é? Exige da gente algumas condutas diferenciadas. Mas isso não quer dizer que eu já vou direto no trabalho relacionado à leitura, à interpretação do que ele está lendo, né? A habilidade de escrita, como é que ele escreve ortograficamente. Eu preciso antes valorizar essas etapas aqui iniciais, tá certo? E aí, o que é que vai acontecer? A gente precisa valorizar essas demandas aqui. Quando eu penso em compreensão de linguagem, eu valorizo e eu trago para a minha terapia o conhecimento prévio ou os conhecimentos prévios que esse paciente me aponta. Então, é com base nesse conhecimento prévio que eu vou também estruturar a minha intervenção, que eu vou estruturar a minha sessão. Lá na leitura escrita, a gente vai falar muito sobre o processamento de leitura e a gente vai discutir sobre processador fonológico, processador ortográfico, o processador semântico e o processador contextual. Então, aqui o contexto, ele traz pistas de extrema relevância para que esse paciente ele possa se comunicar com a eficiência necessária, tá? Então, esse conhecimento prévio, ele vai ser considerado,
inerente ao processador contextual. Nós iremos também contemplar relevância de vocabulário, inclusive de acesso lexical. Então, já é esperado, gente, e isso o professor Ivonaldo vai tratar no módulo dele, a gente já espera alterações, né, até pelos estudos que já são direcionados à pessoa com T21, já é esperado uma lentidão, uma demora, né, nessa aquisição, nesse desenvolvimento vocabular. Ah, Isabelle, então isso quer dizer que eles não vão adquirir um vocabulário efetivo? Não. Eles podem adquirir, sim, eles vão adquirir, mas é claro que as intervenções, elas são de suma importância, tanto as intervenções clínicas, quanto o suporte familiar e escolar, não é? E aí, quando a gente pensa nessa expansão vocabular, é uma expansão, gente, que ela não vai estar voltada, ela não vai estar agregada apenas a uma aquisição de um vocabulário solto, né, uma aptidão lexical solta, não é isso. Ela precisa estar atrelada ao contexto, certo? Então, se fosse uma aquisição solta, é aquela história, parece até que eu estou vendo um papagaio, tá? Então, aí o papagaio ele vai aprendendo, né, até por repetição, mas, obviamente, que quando a criança, aí eu abro o leque para toda e qualquer criança que adquire linguagem, essa aquisição vocabular, ela precisa estar dentro de um contexto, ela precisa ter um significado, né, ter uma semântica efetiva, tá? E essa pessoa ela precisa associar isso dentro de uma boa habilidade pragmática. E aí, essa aquisição vocabular, ela também vai estar influenciando, tá, na rapidez com que essa criança acessa o vocabulário mental dela, o léxico mental dela. E é esperado que pessoas com trissomia do 21 tenham uma lentidão nesse acesso. Não é que elas não tenham vocabulário guardado, elas têm, tá? Obviamente que quanto mais estímulos receberem, melhor. Mas elas têm o léxico mental aqui guardadinho. Mas o que é que pode acontecer? Elas não acessam esse léxico mental de uma forma tão ágil quanto as pessoas sem a trissomia do 21. Então, a gente vai valorizar isso aqui na nossa intervenção, inclusive no módulo, quando, eu não sei se é o nono, é o 10º, meu Deus, é um pouquinho mais na frente, mas o módulo em que a gente vai apontar os procedimentos de avaliação na área de leitura e escrita, a gente vai avaliar habilidades metalinguísticas. E aí eu preciso avaliar esse acesso ao léxico mental. Para isso, eu preciso antes ver como é que está o vocabulário dessa criança, tá? Então, gente, esse acesso ao léxico mental vai influenciar, inclusive, nessa habilidade de leitura aqui mais adiante, tá certo? Então, vamos lá, continuando aqui, eu vou considerar vocabulário e esse acesso, né, ao léxico mental. Como é que essa língua, ela se revela enquanto estrutura? Então, todos os subsistemas de linguagem vão ser valorizados, inclusive a morfossintaxe. Eu preciso considerar a habilidade de raciocínio verbal dessa criança. Então, é uma estimulação cognitiva que precisa acontecer, aliada à intervenção em linguagem, tá certo? As demandas aqui, né, que envolvem inclusive funções executivas. Então, como é que essas funções executivas, elas se fazem presentes na pessoa com T21? E como é que eu posso aliar essa intervenção em funções executivas à intervenção em linguagem? E os conhecimentos de literacia. Então, como é que essa familiaridade, esse acesso aos livros viabiliza, potencializa, desenvolve habilidades linguísticas, tá? Então, essa compreensão da linguagem vai perpassar todos essas habilidades aqui. E aí, do outro lado, né, na outra pontinha ali da outra corda, a gente vai pensar em reconhecimento de palavras. E aí, nesse reconhecimento de palavras, eu já começo aqui, né, abrindo o caminho para a consciência fonológica. E aí é claro que a audição tem o seu papel, que é crucial nisso, tá? Como é que esse paciente ele vai identificar, né, habilidades relacionadas à rima, à literação, à consciência fonêmica, às representações grafofonológicas que ele vai precisar fazer mais adiante. Então, para que essa leitura se estabeleça aqui, a gente vai considerar também as habilidades de consciência fonológica aqui. Então, que tipo de rota ele acessa para fazer a leitura inicial? Né? Habitualmente, a criança ela acessa a rota fonológica. E aí, depois dessa rota fonológica, à medida que, ó, que essa leitura vai ganhando em velocidade, né? E ganhando
em reconhecimento automático, esse paciente ele vai acessando a rota lexical. Mas essa consciência fonológica, inicialmente, ela tem o seu papel crucial, tá certo? E aí iremos tratar, sim, da habilidade de decodificação, como é que ele decodifica, como é que ele reconhece aí essa palavra, e como é que ele apresenta um reconhecimento automático. E aí, ok, Isabela, aqui essa rota lexical ela já começa a sinalizar a sua importância, tá certo? É aquele reconhecimento da palavra como um todo, e não a relação letra-som um a um, tá? A gente também vai mostrar para o nosso paciente que na nossa língua não há uma relação unívoca fala e escrita. Nem sempre do jeito que eu falo, eu escrevo, tá? E aí, por exemplo, eu posso falar casa, é escrito com S, mas tem som de Z, não é? E aí eu vou mostrar a esse paciente, ó, nem sempre a maneira como eu falo é a maneira como eu escrevo. Se assim fosse, eu escreveria casa com Z. Mas é diferente de pipoca. E aí eu tenho uma transparência maior na minha ortografia. Eu falo pipoca, eu escrevo pipoca, né? O que é que poderia acontecer? Ah, será que pipoca é com C ou é com K? Mas, como o C ele é muito mais recorrente na língua, as chances dele escorregar na escrita dessa palavra são muito pequenas. E aí a gente vai falar sobre essa transparência na ortografia ou sobre uma opacidade, né, que também é inerente à língua portuguesa, tá? Mas para isso, para eu chegar lá na ortografia mais na frente aqui, eu preciso mostrar que não há uma relação unívoca entre fala e escrita, tá? E isso vai, de fato, ser iniciado por esse reconhecimento de palavras aqui que ele vai fazer. E ele vai conseguir estabelecer gradativamente, que nem sempre da maneira como eu falo é a maneira como eu escrevo. E aí, ok, eu vou juntar então essas duas cordas, tá? E eu vou começar a torcê-las. À medida que esse paciente ele vai ganhando, pensando em habilidades metalinguísticas, certo? Pensando em acesso lexical, pensando em consciência fonológica, pensando em memória operacional fonológica, tá? Pensando em consciência fonoarticulatória e, obviamente, pensando nas habilidades de vocabulário, né, de fonologia, é, essa leitura ela vai se tornando mais hábil, tá? E ele vai entendendo que existem demandas na oralidade que eu preciso direcionar para a escrita, tá? Mas eu não direciono isso de uma forma 100% transparente. E aí, o que é que eu quero frisar para vocês, gente? É que toda intervenção relacionada à leitura e à escrita, ela naturalmente está ancorada na linguagem oral, mas há um ponto importante que a gente vai trazer também para a discussão. E quando são pacientes que não têm uma oralidade muito bem definida, né? Como é que eles podem ler, como é que eles podem escrever, tá? Isso pode acontecer, Isabel? Pode. Quais são os caminhos que ele vai precisar transcorrer, né, para que ele possa ler e escrever, mesmo que ele não tenha ainda uma morfossintaxe bem estruturada, bem organizada na oralidade, por exemplo, tá certo? Mas, em linhas gerais, a gente vai apontar isso aqui, também os benefícios da oralidade para essa leitura hábil, que ele vai ter essa execução fluente aqui, não é? Para que ele possa, de fato, até interpretar o que ele está lendo. E aí, nesse contexto, vocês podem até, vou até me atrever, viu, Alegre? Vou deixar aqui já uma leitura antes de dormir. Liga só, atrevida, eu vou deixar lá dois artigos, né, para o pessoal ler se quiser. Então, vocês podem acessar por meio do QR Code. Então, são dois artigos, gente, que foram frutos de duas dissertações de mestrado no programa de pós-graduação em fonoaudiologia aqui da nossa universidade. Um primeiro artigo, a gente vai conversar muito sobre ele, que é exatamente o plano de intervenção em vocabulário, memória de trabalho e consciência sintática para adolescentes e jovens adultos com trissomia do 21, desenvolvimento e validação do conteúdo, tá? É, em linhas bem gerais, o que é que foi abordado aqui nessa dissertação, tá? E aí tivemos uma brechinha para escrever o artigo. Direcionamos aqui a participação de 10 juízes, e esses juízes, eles puderam julgar a relevância ou não, né, do conteúdo pensando em 15 sessões de intervenção. Então, quem acessar o artigo aí agora,
vai observar que já tem descritas 15 sessões. Ao longo dessas 15 sessões, o terapeuta fonoaudiólogo ele vai se voltar à estimulação de vocabulário, à estimulação de memória de trabalho e à estimulação de consciência sintática. Ah, Isabelle, mas espera lá, a sua fala não é relacionada à leitura escrita? É, mas mais uma vez, gente, eu não posso olhar para a leitura escrita sem olhar tudo aquilo que antecede. Eu estaria negligenciando os anos iniciais e eu não posso fazer isso. E aí eu vou esperar o quê? Que esse paciente ele tenha uma desenvoltura maior em leitura escrita, desde que determinadas habilidades linguísticas e metalinguísticas estejam mais sólidas. E é sobre isso que esse artigo vai tratar, tá? Então, vocês podem acessar lá, né, mas a gente vai conversar sobre ele e direcionar isso aqui no nosso plano terapêutico, pensando na especificidade dos nossos pacientes, tá certo? E um segundo artigo também foi fruto de uma outra dissertação do mestrado do PPG-FON. O primeiro artigo foi da aluna Pamela, né, hoje ela faz doutorado no PPG-FON. Então, Pamela direcionou o artigo anterior e Eduarda, né, também no mestrado, direcionou esse outro artigo aqui, que é voltado à consciência sintática e memória de trabalho fonológica na trissomia do 21, comparação entre desempenho pré e pós-intervenção. Por meio do QR Code, vocês também podem ter acesso ao artigo na íntegra. E o que é que vocês vão ver aqui? Olha a casadinha que a gente fez, viu? No artigo anterior, a gente falou de procedimentos de validação de conteúdo, certo? Pelo julgamento lá dos 10 profissionais e dos 10 juízes. E aí, aqui agora a gente, né, pensamos, enquanto grupo, no seguinte: espera lá, vamos ver se funciona mesmo? Vamos colocar em prática, né? E aí, esse segundo artigo, ele traz os resultados aí dessa comparação pré e pós-intervenção, tá certo? Pensando em consciência sintática e memória de trabalho. Isabelle, cadê vocabulário? Calma que tá chegando. Calma que vai sair a publicação, tá certo? Mas eu já adianto para vocês que os resultados estão lindos. Então, mas nesse artigo aqui vocês já podem visualizar, né, esse desempenho pré e pós-intervenção, olhando para a consciência sintática e para a memória de trabalho. E aí, gente, são estratégias que abrem um campo, que abrem um território para intervenção e leitura escrita muito mais assertivas. E aí, assim, eu vou fechar minha fala, né, para dar abertura agora para a Ana falar um pouquinho, mencionando para vocês o seguinte: ah, Isabelle, meus pacientes eles não conseguem avançar muito em leitura escrita, né? Muitas vezes eles avançam em linguagem oral, eles se comunicam verbalmente, ou eles se comunicam por meio da CAA, né, da comunicação aumentativa alternativa, mas eu não tenho muitos frutos em leitura escrita. E aí eu vou lá e pergunto: e como é que você tem feito o seu trabalho? Ah, eu trago vários tipos de textos, né? E eu digo, para lá. Né, vamos fazer uma pausa. A variação, pensando nos tipos de textos, até em gêneros textuais, não é suficiente para que nós tenhamos resultados positivos na nossa intervenção. Tá, gente? Então, a variação dos gêneros textuais não dá conta. Ah, vou trabalhar com conta, vou trabalhar com receita, vou trabalhar, né, com drama, vou trabalhar com suspense, com isso, com aquilo outro. Não dá conta. Por quê? Porque muitas vezes é um jovem que ele não tem o arcabouço necessário para interpretar o que ele está lendo. E aí eu tenho que dar um passo atrás. Ah, Isabel, quer dizer que eu estou regredindo na minha intervenção? Não, você está sendo justo, né? Eu acho que é aquela ideia da equidade. O que é que o meu paciente precisa? Ah, eu vou apresentar tudo porque todo mundo apresenta, porque a literatura diz que é bom. Não, gente, isso não dá conta. Eu preciso olhar para o meu paciente e considerar o seguinte: o que é que ele necessita? Eu preciso melhorar vocabulário? Eu preciso melhorar a consciência fonológica? Eu preciso aprimorar a fala? Eu preciso melhorar habilidades auditivas? Eu preciso trabalhar com processamento auditivo central? Então, é para isso que eu preciso trabalhar e direcionar lá a minha intervenção, né? Ah, eu preciso ali melhorar o sistema sensório-motor oral dele? E aí, ok, feito isso, aí vou dizer, ah, então ele está se fortalecendo para que ele tenha as estratégias necessárias para que eu avance a leitura e na escrita. É claro que eu também não posso pensar a leitura escrita como sendo algo muito posterior, né? Porque muitas vezes, posterior demais, não, mas muitas vezes é um paciente que ele quer assumir demandas de leitura, mas nós precisamos ter a consciência, enquanto profissionais, que essa leitura e essa escrita, elas vão avançar, desde que haja, né, algumas habilidades que são consideradas preditoras para a aprendizagem, fortalecidas. Ou, no mínimo, eu faço um trabalho em paralelo.
tá? Enquanto eu avanço em vocabulário, eu estimulo a consciência fonológica e eu já vou lá para a relação letra-som, né, para ortografia, e aí eu estou atribuindo, eu estou ali direcionando a minha estimulação à habilidade de leitura também. Então, o próprio trabalho com Lince, por exemplo, eu sei que, acredito que todo mundo aqui conhece o jogo Lince, e aí se são peças avulsas, né, eu digo, é o jogo lá da cabeceira do fonoaudiólogo. Eu posso fazer tanta coisa com Lince. Eu posso separar as peças do Lince pelo grupo de fonemas que eu quero estimular, né? A Ana vai deitar e rolar e vai falar disso N vezes melhor do que eu. Mas, assim, eu posso eleger, eu posso selecionar por grupo de fonemas, eu posso eleger por grupo ali de vocábulos, né? Quais são os vocábulos que eu desejo estimular naquela sessão. E aí eu já, pum, direciono para a leitura, direciono para a escrita, tá? Ah, ele não consegue escrever sozinho. Eu escrevo, ele lê. Pode ser uma estratégia. Eu vou então para o computador, não necessariamente tenha que ser escrita manual, né. Eu posso trabalhar também com a escrita por meio do alfabeto móvel, tá. Eu posso implementar outras imagens, contextualizando melhor as imagens lá em CA, contextualizando melhor o uso daqueles itens lexicais que eu separei, e trazer isso para a comunicação dele. Então, gente, as estratégias são muitas, tá, mas para fechar aí, né, minha fala para dar abertura à Ana, a nossa intervenção em linguagem, puxando aí a sardinha um pouquinho para o meu lado, né, mas fazendo referência, sim, às demais áreas, ela precisa ter esse olhar de uma completude, sabe. Eu preciso olhar para a oralidade, eu preciso olhar para a comunicação não verbal, né, eu preciso olhar para procedimentos de comunicação alternativa, eu preciso olhar para a leitura pré-escrita de uma maneira muito cuidadosa. Considerando, contemplando quais são as fragilidades que esse paciente aponta para mim, quais são as potencialidades, tá certo? Então é isso, eu vou deixar aqui agora que a Ana conduza, tá? Então no final, né, a gente abre para perguntas. Ana, quando quiser, você me fala que eu vou passando, tá certo? Obrigada. Perfeito. Perfeito. Gostaria aqui de reiterar as palavras de Marine, de que Belinha contagia a gente com esse assunto, né? E fazendo uma analogia aí do modelo de Scarborough que Belinha trouxe, a gente percebe nesse curso, nesse aprimoramento, todo esse cuidado na elaboração do curso, que é o cuidado na escolha do fio, da corda e como vai se entrelaçar os professores. Eu vindo aqui Marine falando, Belinha falando e pensando, meu Deus, como se entrelaçam, né, os assuntos e isso vai fluindo. E isso é muito bonito de ver, porque mesmo que a gente não se sente para dizer o que é que a gente vai falar, as falas estão entrelaçadas. Então, assim, eu diria que Belinha tem mais do que cuidado na elaboração do curso, é um carinho mesmo, né? E a gente vê aqui a preocupação dos professores, a gente está com a pequena amostragem aqui do corpo docente, né? Mas eu vi na fala de Marina e fico muito feliz, porque na minha vai muito nessa linha mesmo de procurar diretrizes de atenção específicas para a trissomia 21. E na ausência de diretrizes já balizadas pelo Ministério da Saúde, coisas do tipo, a gente pensar em práticas baseadas em evidências. Então, a gente está aqui arregaçando as mangas, né? Para pensar, o que é para cuidar do que tem de diretriz já pronta e o que é que tem de prática baseada em evidências para essa população, seja na primeira infância, seja, né, em outras idades no ciclo da vida. Então, vamos falar um pouquinho também da fala. É claro, como a Belinha falou, é só uma palhinha do que a gente vai ver no nosso módulo, mas para complementar e fechar essa gestalt, já que a gente viu questões de linguagem, de leitura escrita e de audição, e a fala onde entra, e quais são. Quando o Belo falou, você está trabalhando gênero textual para leitura escrita e não está avançando, é o mesmo raciocínio que eu faço quando você está só trabalhando fonologia para fala. É por isso, porque a fala não é só fonologia, ela tem fonologia, mas ela também tem léxico, ela também tem morfossintaxe, ela também tem semântica, e ela também tem aspectos motores. E é onde a gente vai entrar. Então, por isso que às vezes a terapia de fala não anda, porque às vezes você está vendo só uma corda ali, né? Um fio, na verdade, não é nem uma corda, é um fio. E aquela corda, ela tem na tessitura dela, ela tem vários fios compondo. E aí você vai ter que ver o que é que está faltando, avaliar e o que é que está faltando implementar no teu plano de intervenção, né? Então, vamos olhar para esses aspectos de fala. Pode passar, Belinha, especificamente na T21. Eu trouxe aqui apenas 2 slides, porque quero falar do porquê que
trazendo as questões sensório-motoras para a discussão em termos de fala, não apenas a fonologia, né? Porque, de acordo com as práticas baseadas em evidência, eu trouxe um artigo não muito antigo, não muito recente, na verdade, ele é até antigo, ele é de 2019, que fala traz uma estimativa de prevalência de transtorno de sons da fala em adolescentes com síndrome de Down. E viram que é quase 98, 97,8% dessa população preenche critério para transtorno motor de fala. O que significa dizer que a minha população com T21, se eu não, desde a primeira infância, não tiver contemplando as questões sensório-motoras, eu digo sempre sensório-motoras, porque questões motoras envolvem integração sensório-motora, né? Marine trouxe um quadro ali que falava todas as comorbidades que vêm na T21, e uma delas é questões sensoriais, questões, não, e questões motoras e questões de integração sensório-motora. Então, a gente tem aí uma prevalência muito alta, gente, de questões de envolvimento motor de fala. E residual, quer dizer, em adolescentes, quer dizer que se eu não consigo contemplar isso na minha intervenção na primeira infância, isso fica de resíduo para tratar nesses adolescentes e jovens adultos com T21. E aí, normalmente, quando a gente fala que temos quase 98% que preenche o critério para transtorno motor de fala, eu estou querendo dizer que quase 98% da população com T21, quando fica no adolescente, tem algum transtorno motor de fala do tipo apraxia, disartria do desenvolvimento ou apraxia com disartria. Lembrando que, como é um artigo de 2019, ainda, o atraso motor de fala ainda não estava na roda, mas ainda tem o atraso motor de fala. Aí é que aumenta mais ainda a probabilidade de ter envolvimento motor. E como vocês podem ver, a disartria tem um percentual muito grande. E de que disartria a gente está falando? Porque, vejam, só a disartria tem 38%, a fatia é enorme. A disartria com comorbidade com apraxia, nós temos 23%, quer dizer, nós temos pelo menos aí 2 grupos grandes com a fatia de disartria. E de que disartria estamos falando? Uma disartria que não é por lesão, que não é adquirida. É uma disartria que é funcional, é uma disartria que é do desenvolvimento, e por isso que é chamada de disartria do desenvolvimento ou disartria infantil. Quer dizer que no exame de neuroimagem não vai dar lesão cerebral. É uma disartria diferente daquela disartria da paralisia cerebral, que a gente da fonoaudiologia está acostumada a lidar apenas com a disartria da lesão, né? A disartria da paralisia cerebral. Uma criança com síndrome, adolescente com síndrome de Down, ele tem uma disartria do desenvolvimento, que não é por lesão. Aí isso já, por si só, já dá uma mexida na nossa cabeça, porque a gente já, na nossa formação, nosso cérebro já aprendeu que disartria é lesão e é adquirida, e aí vem paralisia cerebral, e aí, peraí, mas eu tenho uma fatia maior, mais do que 50% de disartria na T21. Eu tenho lesão? Não. Eu estou falando de uma disartria do desenvolvimento, né? E uma fatia grande de apraxia, o que significa dizer que se você investe apenas em fonologia, você não está contemplando um percentual gigantesco de envolvimento motor de fala precocemente, para que essa fala seja otimizada, para que nós tenhamos ganhos mais rápidos numa terapia precoce, tá? E é por isso que tem alguns métodos que são de intervenção precoce e que podemos chamar de bombardeio, podemos chamar de... Estou tentando traduzir do Babel Bootcamp, que tem para grupos de risco, não só T21, mas a gente colocaria T21 como sendo a criança que é grupo de risco para transtorno de linguagem e fala, envolvendo todas as dimensões né, disso tudo. E aí a gente teria, por exemplo, o Babel Bootcamp, que é um método baseado em evidências para intervenção em casos de crianças com risco para transtornos de fala e linguagem, que seria como se fosse uma intervenção precoce de alta intensidade para, por exemplo, elaborar o balbucio e pegar o gancho motor do balbucio e trazer para planos motores verticais, horizontais de fala básicos. Mesma coisa o básico para escrever pipoca, a gente quer o básico para falar pipoca, tá?
Então, planos motores básicos, que podem, desde o balbucio, né, desde um plano de intervenção precoce, já está presente aí, por exemplo, dando o exemplo do Bebel Bootcamp, que também, fazendo que nem Belinha, dando spoiler do que vocês vão ver aí com a gente. Bebel Bootcamp é aquele, para T21, eu sou louca para fazer um estudo desse. Acho que eu vou pegar a Belinha e dizer, bora, Belinha, bora pegar esse, bora cuidar. Bora botar o Bebel Bootcamp para crianças dos 3 primeiros anos de vida e ver se treinar pais para fazer ganchos do balbucio com a aprendizagem motora, se não vai, e comparar com um grupo que não recebe esse treinamento, né? Mas isso requer muito investimento de tempo, né? Vou esperar os meninos crescerem um pouquinho mais para a gente fazer isso. A gente quer abraçar o mundo, né? Mas, primeiramente, eu queria trazer esse recado. Fiquem ligados no percentual altíssimo. E, segundo, pode passar a Belinha, porque a gente tem pouquinho tempo, mas, assim, era só um spoiler, né? A gente aqui só para. Belinha falou muito de potencialidades e fragilidades. Eu trouxe aqui um mapa mental meu, assim, de quanto de comorbidades e do que é que eu tenho que me preocupar quando eu falo de transtorno motor de fala e de fala na T21. Eu vou pensar na questão perceptual, que é o que a gente já está mais confortável, que é a fonológica, né? O linguístico, semântico, morfossintático, pragmático, e o motor que eu pintei de rosa, porque é uma questão mais recente, que a gente às vezes tem negligenciado, e aí eu lembro do slide que Marine trouxe. Olha quantas comorbidades, desde infecções do trato respiratório, de ter a boca menor, de ter a língua maior, de ter questões auditivas, de ter mais propensão a uma perda, mesmo que leve, a questões condutivas mesmo. A gente tem uma menor cavidade oral, alteração no sistema matognato, como vocês vão ver com o Anderson, questões articulatórias periféricas, que são caracterizadas por padrões de distorção de fala periféricas, por uma macroglossia, né? Questões fonatórias e respiratórias, que vêm, inclusive, da disartria. Né? Teve um ensaio clínico que eu vou trazer para vocês no módulo, e aí fiquem ligados, que a gente estava, o diagnóstico era de apraxia, e no segundo ensaio clínico com esse jovem com T21 foi que a disartria apareceu e teve que ter uma análise acústica, porque a gente viu que tinha pouco controle fonatório, tinha pouco aporte respiratório. Então, como é que a gente faz uso instrumental também, né, de métodos como de análise acústica para dar esse diagnóstico diferencial, isso é super importante. Então, a gente, dentro do motor, a gente tem desde questões orofaciais não verbais, que estão envolvidas desde essas questões periféricas, né, as questões de origem musculoesqueléticas, até questões motoras verbais, que aí envolve, de fato, funcionamento cortical, subcortical, como é que essas crianças planejam, programam, sequenciam movimentos. E aí a gente vai ter características motoras de fala, com erros de segmentação, com alteração na prosódia, com troca não só em consoante, mas também em vogal. Tudo isso é envolvimento motor. Além de, na disartria, envolvimento de outros subsistemas, como ressonância, fonação, respiração, alteração na qualidade vocal. Então, a gente vai ver de que forma a gente vai juntar todas essas pecinhas de quebra-cabeça, que vão desde questões musculoesqueléticas a questões corticais, e como é que a gente avalia, diagnostica e a gente intervém nesses aspectos de fala muito específicos, né, da T21, tá, gente? Então, dando só spoiler aqui do que é que a gente vai ver, deixando vocês com um gostinho de quero mais, porque, né, a gente vai ter um módulo inteiro para se abraçar com esse conteúdo, e é muito conteúdo. Como vocês puderam ver aqui, a gente tentou resumir com muito esforço, mas para mostrar a vocês que é e todas as dimensões elas se comunicam, né? Então, muito bom a gente poder estar junto aqui tecendo costurando essa corda. É verdade, Ana, é verdade, né? Aí, deixa eu... Eita, peraí que ele tá voltando. Pronto. Então é isso, gente. Tá? Na noite de hoje, a gente desejamos, tá? Direcionar essas discussões aqui bem incipientes, mas discussões estas que serão ampliadas ao longo do aperfeiçoamento.